Após a retirada das tropas ucranianas de Lysychansk, Volodymyr Zelensky intensifica os pedidos de armas aos aliados. Polícia norte-americana detém suspeito do tiroteio que matou 6 pessoas em Chicago. Atirador do Dia da Independência tem 22 anos. Causas do crime são desconhecidas. Caos nos aeroportos. Portugal ativa plano de contingência. Air France pede desculpas. Diretor da EasyJet demite-se. Depois de assumirem o controle de toda a região do Luhansk Oriental, as forças russas que receberam ordens para aumentar a pressão no Donbass avançam para Donetsk. A cidade de Sloviansk está diretamente no seu caminho, o que deixa os habitantes muito ansiosos. Não sei, acho que só vai piorar. Eu nem sequer sei, já estou a pensar em partir. Seria sensato não ficar à espera que as coisas melhorem. Na periferia de Lysychansk, agora controlada pela Rússia, as tropas ucranianas em retirada estão cansadas e frustradas com as suas armas vetustas. Um soldado que estava a reparar o tanque danificado disse que em Lysychansk foi um inferno, mas mostrou confiança de que vão reconquistar a cidade. Outro mostra uma velha metralhadora que foi alegadamente utilizada na luta contra os russos. Venha ver, diz ele, está aqui a data de 1944. As armas modernas prometidas pelos aliados começaram a chegar à linha da frente, mas não suficientemente depressa. A perda de mais uma cidade levou o presidente Zelensky a intensificar os pedidos de mais armas aos aliados no dia em que recebeu em Kiev a primeira-ministra sueca. Magdalena Andersson disse que quando a Suécia estiver na NATO, apoiará uma política de portas abertas para admitir mais países. Reconstruir a Ucrânia. Este é o mote da conferência que está a decorrer em Lugano, na Suíça, até esta terça-feira. O primeiro-ministro ucraniano estima que são necessários 750 mil milhões de dólares para reerguer o país e sugere que os bens russos congelados sejam utilizados para concretizar esse objetivo. Zelensky diz que ajudar a Ucrânia é uma tarefa comum do mundo democrático. Isto não é apenas local, algures no leste. Não, é um ataque da Rússia aos valores comuns que nós partilhamos. Portanto, a reconstrução da Ucrânia também não é um projeto local, o projeto de uma só nação, mas sim uma tarefa do mundo democrático, de todos os países que podem dizer a si próprios: nós somos civilizados. A Presidente da Comissão Europeia defende que a Ucrânia precisa de reformas estruturais e sugere a criação de uma plataforma para coordenar a reconstrução do país. A Ucrânia vai precisar de reformas corajosas, mas a reforma deve estar de mãos dadas com o investimento. Todos sabemos que a escala da destruição é espantosa e os custos estão a subir a cada dia desta guerra sem sentido. A conferência de Lugano já estava prevista antes do início da ofensiva russa, com o objetivo de apoiar os esforços de democratização da Ucrânia, um país fortemente afetado pela corrupção. A polícia norte-americana deteve esta segunda-feira o suspeito autor do ataque às celebrações do 4 de julho, perto de Chicago, de onde resultaram 6 mortos e dezenas de feridos. Após ter sido avistado num carro nas imediações de uma esquadra no norte da cidade, o homem de 22 anos fugiu, dando início a uma breve perseguição policial. Robert E. Crime III, mais conhecido entre as autoridades como Bobby, acabou por ser detido por um agente a uns 8 quilómetros do local do tiroteio. O suspeito foi levado para a polícia de Highland Park, onde vamos iniciar a próxima fase da investigação. Passavam poucos minutos do início do desfile, marcado para as 10 horas locais, quando o atirador começou a disparar de um telhado para quem assistia às celebrações. A chuva de balas instalou o caos nas ruas. Uma multidão em fuga deixou múltiplos objetos para trás. Uma das testemunhas recorda-se de ver fumo no chão porque estava muito perto de onde tudo aconteceu. Ouviu uma rajada de tiros
A arma a recarregar, mais tiros. Viu pessoas a gritar e a correr. Pensei que era a Marinha a saudar a bandeira com as espingardas, mas depois, quando vi pessoas a correr, peguei no meu filho e comecei também a correr. Entre as vítimas do ataque, com idades compreendidas entre os 8 e os 85 anos, 26 pessoas deram entrada no hospital local. Apenas uma não mostrava ferimentos de bala. Manda a tradição que a Casa Branca celebre o dia 4 de julho com pompa, circunstância e um discurso do presidente. Após 2 anos de pandemia, Joe Biden retomou a tradição. O momento era de festa, mas sobre o dia da independência norte-americana recaíram palavras de reflexão sobre o atual estado da nação, ainda ofuscado pelo tiroteio de Chicago e a violência armada, a revogação do direito ao aborto e a guerra na Ucrânia. O 4 de julho chega num momento crítico. A nossa economia está a crescer, mas não sem dores. A liberdade está a ser atacada, tanto aqui como no estrangeiro. Nos últimos dias tem havido razões para pensar que este país está a recuar, que a liberdade está a diminuir, que os direitos que assumimos como protegidos já não estão. Lembrem-se de que permanecemos numa batalha contínua pela alma da América, como temos feito há mais de 200 anos. Com as eleições intercalares de novembro à porta e uma taxa de aprovação volátil já abaixo dos 40%, Biden aproveitou o momento para recordar legado aos eleitores norte-americanos. Estamos a recuperar o nosso modo de vida numa pandemia. Estamos quase a ter vacinas para todos os americanos. As restrições foram levantadas e voltámos a ter o 4 de julho juntos na Casa Branca. Perante todos os desafios, a América tem a economia mais forte do mundo. Uma América que o presidente dos Estados Unidos quer ver unida, mas que apesar dos apelos no dia da independência surge cada vez mais dissonante nas vésperas de o país decidir quem vai controlar as 2 câmaras do Congresso. Caos e filas de espera, cenário que se repete nos aeroportos europeus, incluindo em Lisboa. O governo português ativou um plano de contingência que reafeta 55 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e mais de 170 polícias no controle de passaportes. Mas são as greves que mais têm pesado na equação. A companhia escandinava SAS anunciou o cancelamento de 50% dos voos devido à paralisação dos pilotos que denunciam cortes salariais na ordem dos 30%. Trajetos anulados multiplicaram-se também na Ryanair e na EasyJet, onde o diretor de operações se demitiu, em plena tormenta na transportadora britânica, sobretudo em torno das tripulações que voam em Espanha e que exigem remunerações idênticas às dos colegas europeus. Já a diretora-geral da Air France veio apresentar as mais sinceras desculpas pela situação caótica vivida particularmente no aeroporto de Charles de Gaulle, onde estarão perdidas cerca de 17 mil bagagens desde o fim de semana. Aqui, os movimentos de protesto contam com a participação dos bombeiros. Não ouvi falar em greve, mas apoio a 100%. As pessoas merecem salários decentes. Vivemos num mundo cada vez mais caro. As pessoas merecem viver. Os funcionários dos aeroportos de Paris apresentaram um novo pré-aviso de greve para o próximo fim de semana. Greves, falta de pessoal, cancelamentos de voos e muitas horas de espera. É com este cenário que se depara quem desde o fim de semana precisa de viajar de avião. E os problemas nos aeroportos, avisa a TAP, não deverão melhorar nas próximas semanas. Numa carta enviada aos clientes, a diretora executiva da companhia aérea portuguesa reconhece as dificuldades sentidas pela empresa num regresso após 2 anos de pandemia e longe dos céus. Mas ressalva: ainda que as restrições à mobilidade de passageiros tenham sido levantadas, na sua maioria, o transporte aéreo enfrenta uma séria limitação de recursos a nível global. Feito o pedido de desculpas pela situação vivida nos últimos dias, a CEO da transportadora garante estarem a ser feitos todos os esforços para melhorar o serviço, algo que só deverá ser alcançado, revela, no verão de 2023. De forma a cautelar os interesses dos passageiros afetados pelos cancelamentos de voos em Lisboa, a Associação de Defesa do Consumidor instou esta terça-feira o Ministério das Infraestruturas e a Autoridade Nacional da Aviação Civil a intervir. De acordo com a DECO, o direito à assistência no aeroporto da capital portuguesa não está a ser aplicado.